O caos de hoje ele vem lá do Amapá, a cidade de Vitória do Jaí. Quem me contou foi o Oséias. Ele conta que nessa época, ele tinha 18 anos de idade e ele tinha uma amizade grande com o Manel. Hoje o Manel é cunhado dele, casou com a irmã dele. E o pai dele tinha um sítio, era mais ou menos distância de uma hora, eles viajando de bicicleta. E quando foi uma certa vez, no final de semana, eles combinaram de ir para lá fazer uma caçada. O pai dele tinha uns badog. Badog é aquelas espingardas, armadilhos, trabuquinhos que põe nas trias dos bichos. Então eles preparou a bagagem, pegou alguns badog daquele, montou na bicicleta. Eram alguns amigos que estavam indo para lá passar o final de semana, caçar e pescar. E ali ia seguir viagem. Eu conto aqui, tem uma empresa lá que planta eucalipto, que faz marcação nas matas, marcação grande. E de acordo eles iam viajando pelas estradas, quando chegava no lugar de mata, tinha muita tria. Eles entravam naquelas marcações para achar as trias dos bichos, para armar os canhão, os trabucos, né, os badog. E aí chegou numa certa altura, já estava chegando perto da casa do pai dele, né, do barraca. Ele ficou um pouco para trás, o Manel, mas o outro companheiro, parou ali mais ou menos uns 200 metros para frente, o companheiro seguiu viagem e o Manel entrou para dentro do mato para armar o badog. E o Manel gostava mais de mexer sozinho, não gostava de muita gente, então que ele era mais experiente, os outros ficavam dando pitaco, ele não gostava muito não. Eu sei que o Oséias demorou mais um pouco dentro do tria armando o badog. Quando ele voltou, ele não viu o Manel. Falei assim, o Manel já seguiu viagem, vamos embora. Quando ele chegou no barraco, perguntou o pessoal, cadê o Manel? Já chegou? Não, não chegou não. Falou, ixi, então tá para trás, armando os badog. Ele colocou os negócios ali, foi arrumar as redes para eles dormir, aquela coisa toda, fazer uma comida, dar uma limpeza. E nisso, quando deu 4 horas da tarde, ele falou assim, rapaz, tem um negócio errado. Vamos atrás do Manelo, porque 4 horas já, ué. Eu sei que eles juntaram ali, pegaram espingarda, pegaram facão, pegaram lanterna e foram atrás do Manel. Quando chegou naquela localidade ali, onde é que um dos companheiros tinha deixado o Manel, falou, foi aqui que eu deixei ele. Lá tinha os carreadorzinhos, que essa empresa fazia mata dentro. Eu sei que eles pegou um carreador daquilo e tava o tempo fechado, rapaz. Marcando aquela chuva, tempestade, nuvem escura e vento torcendo. Eles pegou um carreador daquilo e foi entrando mata dentro, longe, e chamando ele, e gritando e dando uns tiros. Manela! E aquele barulho todo e nada. Eu sei que começou a turvar. Então o Oséias vira e fala assim, gente, vai dois, monta nas bicicletas e vai na cidade e fala que Manelo tá perdido dentro da mata. E traz gente pra cá pra procurar ele. Porque essa mata é muito grande. E assim 2 companheiros foram lá na cidade e quando chegou lá, o Manelo era muito conhecido, tinha muito amigo caçador, que esse caçador mais antigo, rastreador. Eu sei que aquela turma chegou nas estradas, eles mostrou onde é que o Manelo tinha perdido. E eles conheciam o lugar muito bem, lá passa o Rio Jari, numa certa altura. Eu sei que eles dividiram por equipe e entraram mata dentro para procurar o Manelo. E eles levaram aqueles pistolão. Vários tiros, pau, 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 bam, bam. Eu sei que soltava esses pistolão nos cantos. Que uma turma de cá escutava, a outra que estava longe escutava. Não tinha como o Manelo não escutar. Só que eles passaram a noite inteirinha procurando, gritando e soltando fogos e nada de encontrar o Manelo. Eu sei que o dia amanheceu, era por volta já de umas 5 horas, o dia estava amanhecendo. A turma do Oséias, eles saíram no lugarzinho lá, onde tinha os moradores, contaram o que estava explicou, né, o que tinha acontecido ali, eles fez um lanche ali. Nesse meio tempo, apareceu mais gente que veio da cidade para entrar dentro dessa mata para procurar o Manelo. E nada de achar. Eu sei que no meio dos que estavam, né, rastreando o Manelo, tinha o seu Palheta e o seu Vardeco. Eles eram aqueles 2 caçador-mateiro mais antigos. E eles tinham uns cachorros bons de caça, rapaz. Eu sei que a uma certa altura, esses cachorros, eles correram um bicho. Eles eram bons de caçar catitu, porco do mato, queixada. Eu sei que esses cachorros correram um bicho para dentro do mato. Correu esse bicho para dentro do mato, esse bicho foi correndo e virou aquele tropelo todo. Eu daqui a pouco entrou dentro do buraco. Tinha que fazer aquele barulhão na frente, aquele roncadão, aquele trem velho esquisito. Aquilo entrou dentro do buraco. No que entrou dentro do buraco, eles metiam a lanterna para ver se achava esse bicho, né? Para ver o que era. E aí o Oséias conta que ele lembra que quando tirava a lanterna de lá, a lanterna estava um pouco suada. Metia a folha, porque urina na folha e mete a folha para tirar, fazer com que o bicho saia de lá. Tem muitos vídeos mostrando isso,
que é uma técnica de caça que eles usam. O porco do mato não fica dentro do buraco quando você enfia uma folha lá dentro com urina. Diz que a folha saía toda cortada. E ainda eles falavam assim, não é porco mesmo. Vamos matar esse bicho pra gente comer aqui pra aguentar procurar ele. E eu sei que o seu Vardec sentado ficou olhando isso e os filhos dele, naquele entusiasmo todo. E o seu Vardec falou assim, ó, tem um negócio estranho. Isso não é porco não. Ele era muito experiente, só observando, isso não é porco não. Tem um negócio muito esquisito. Quando foi uma certa altura, eles escutou como se fosse uns meninos conversando assim para baixo do mato. Os meninos conversando, fazendo um barulhão danado. Eu sei que, se eu não me engano, foi o seu Palhé que falou assim, uai, mas rapaz, mas será que esse povo é doido? Que na cidade estava tendo um treinamento de bombeiro mirim. Estava fazendo um cursozinho básico ali para as crianças de 8, 10, 12 anos. E era costume levar para o mato, né, para dar algumas instruções. Só que eles estranhou que era no meio da mata. Ele falou assim, mas esse povo, esses bombeiros, esse povo é doido. Ter trago esses meninos para cá, uai. E eles escutando como se fosse risada e conversa para baixo. De onde é que estava o coalo do bicho? Para baixo assim. Nesse meio tempo, que eles não conseguiam tirar o porco, um deles falou assim, que eles escutou um barulho. Ele falou assim, ô moço, ó, isso é o Manelo. Isso é o Manelo. Eu conheço ele. E eles foi descendo uma turma. Foi descendo uma turma, procurando, chamando. E o Manelo respondeu, não, moço, é o Manelo. Não é não, moço, isso é engano no mato. Não é não. Quando eles caminhou mais para frente, tinha até uns bacaxis selvagens lá no meio do mato. Lá, eles encontram o Manelo, rapaz, já meio ensanguentado, todo o braço relepado. Já não estava mais com facão, já não estava mais com lanterna. Ele só estava com a espingarda. A rede tinha ficado para trás. Só estava com a espingarda. Sentado em cima do toque e não falava coisa com coisa. Manelo, nós estávamos procurando você desde ontem, Manelo. Eu tinha passado o dia todo, a tarde, passou a noite toda e o outro dia. Já era de tarde. Procurando você e o Manelo sem saber. Você não escutou os tiros de pistolão que nós soltava? Não escutou não. E ele tá com fome e não falava nada. E ele lá ali no meio de um toco, ali no meio desses abacaxi brabo. Ninguém achou o facão dele, não achou lanterna, só com a espingarda na mão. Bom, graças a Deus foi feito o resgate. Né? Pegou, todo mundo foi para casa, a comunicação que eles faziam com o pistolão que eles têm, a comunicação de saber quando é que achou, quando não achou, aquela coisa toda. Foram embora. Então o Oséias me contando que depois que ele recuperou, ele teve uma conversa com o Manelo, falou assim, Manelo, naquela hora que eu fiquei para trás um pouco para armar o badog, que você foi para frente, dali eu não te achei mais, eu fui embora achando que você estava já no barraco de pai, e cheguei lá, você não estava. O que aconteceu ali? Ele falou assim, rapaz, eu tinha achado, né, uma trilha boa, que eu estava indo armar o badog, mas nisso apareceu uma anta. E eu falei, uai, eu já vou matar essa anta aqui, que vai ser um carnão pro final de semana todo. Mas pensa numa anta que andava ligeiro para dentro do mato. E eu fui seguindo essa anta, e não dava ponto de tiro. E aí eu ia atrás dessa anta. Quando eu dei por fé, já estava bem à tardezinha, quase na boca da noite. E a anta desapareceu. E eu já não sabia mais onde é que eu estava. Tentei de tudo quanto é forma sair da mata, mas eu estava perdido. Quando eu vi que a tempestade estava chegando, eu amarrei minha rede, subi em cima dela para a onça não me comer e dormi atrepado. E que depois que ele conta, depois que o dia amanheceu, que ele não lembra de mais nada. E ainda o seu Vardec falou assim, olha, nós só achamos o Manelo porque os cachorros acuou esse bicho nesse buraco. E o Manelo estava logo abaixo da coação, onde é que estava o barulho das crianças. O seu Vardec, caçador antigo, experiente, ainda falou, olha, esse bicho, ele estava levando o Manelo embora para a mata dentro e ele ia desaparecer, ele nunca mais ia ser visto. Se não fosse esses cachorros acuados, que foi que eles acuou, que estava nesse buraco, que eles não sabem o que é os encantos do mato, né? Estava levando o Manelo para perdição. Olha só para você ver que as histórias, meu amigo. Se um negócio desse não arrepiar, fato verídico. O Oséias hoje é vivo. Eu acabei não perguntando ele se ele continua morando lá ainda em Vitória do Jari, mas provavelmente sim. Ele já tem tempo que ele me contou esse caos e eu estou compartilhando aqui com os amigos. Te agradecer, Oséias. Te agradecer, né, por ter entrado em contato conosco e contado esse caos aí. O Manelo também é vivo. Vocês podem até deixar um comentário aí, que às vezes muita gente fala que a gente é mentiroso, fica inventando os trem. Então, eu peço a vocês que deixem um comentário aí, né, confirmando esse relato que ele compartilhou comigo. Me perdoa se eu comi algum detalhe, porque é uma história muito cheia de detalhe,
né? Uma história emocionante e empolgante que, graças a Deus, ela terminou bem. E muita gente não acredita nos mistérios do mato. O que foi que estava coado lá dentro, que não saiu? Tem uma prosazinha, você que duvida das coisas, com os caçadores mais antigos, lá do Amapá, do Acre, de Roraima, Amazonas, Parazão, e desses lugares do Brasil afora, para você ver os relatos que eles contam, se não é de arrepiar os cabelos, até que tá para nascer ainda. Que Deus abençoe todos os amigos e que Deus nos livre e nos guarde de todo mal, hoje e sempre. Amém.